Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com você e com sua família. Estamos aqui para mais uma transmissão na nossa live semanal de domingo à noite. E hoje traremos um tema um tanto polêmico, um tanto difícil, como você já deve ter visto aí pelo título, um tanto desafiador, né? E eu me atrevo a dizer que é o calcanhar de Aquiles de todo cristão, né? Se você for olhar a escritura de Gênesis e Apocalipse, tudo que interessa a um cristão saber, eu duvido que você tenha uma dificuldade ou que você tenha uma questão mais difícil a lidar do que a que nós vamos tratar essa noite. A título de introdução quanto à live, como eu sempre tenho feito, essa live é transmitida pelo meu Facebook pessoal, mas a Meta, responsável pelo Facebook, está deletando, né, as lives após 30 dias. Então, se você quer continuar tendo acesso a esses conteúdos e tantos outros que gravamos já desde o período da pandemia, embora lá no nosso canal do YouTube só tenha, acho que do final do ano passado para cá, mas ainda assim tem bastante conteúdo aí que com certeza vai ser muito importante para a sua vida. Então, essa live só vai ficar disponível aqui no Facebook por 30 dias. E caso você queira acompanhar mais do que nós gravamos, mais do que o Senhor tem nos ensinado através dessas transmissões, Evangelista Robson Camargo é o nome do meu canal no YouTube. Terminando essa live, dá uma passadinha lá, se inscreve, deixa um like, um comentário em cada transmissão que você assistir. Com certeza vai ajudar aí bastante no engajamento, né? Dito isso, vamos estar partindo aí para o texto de hoje. Como eu prometi na introdução, né? Com certeza aí o tema mais difícil, disparado de todos, da vida de um cristão. Que não é dinheiro, não é doença, não é morte, né? Abra sua Bíblia, você que tem ela aí, seja física, né, em papel ou no celular, de preferência física. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Estaremos lendo do verso 21 ao 35. Então, Mateus 18, do 21 ao 35. Dá um tempinho para você que nos acompanha estar encontrando o texto. Então, passemos a ler. Novamente, Mateus 18, a partir do 21. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida, o deixando ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia
ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O tema da live de hoje é perdão, desafiador e identificador. Estaremos falando dessas duas características do perdão, né? E quais marcas ele coloca de identificação naquele que perdoa, né? Como de costume, estaremos aí explicando o contexto. Pedro, né, se não mas um dos apóstolos mais problemáticos de Jesus, né, o típico valentão, né? Aquele cara que tentava tudo resolver no braço, o mesmo cara que disse para Jesus, olha, eu vou enfrentar tudo pelo Senhor, eu mato e morro pelo Senhor, né? Aquele mesmo Pedro chega para o Senhor e, né, de pé de ouvido assim, Senhor, quantas vezes, né, como quem tentasse, né, ó, Senhor, passa um pano aí, né, o Senhor sabe que perdoar não é muito fácil, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Durante toda a nossa vida, é óbvio que nós erramos com as pessoas mais do que 7 vezes, né? Não precisa ser erros grandiosos, mas você falha, você decepciona, você até machuca alguém durante toda a vida mais de 7 vezes. Isso é comum, é natural, ainda que temos que evitar. Mas Pedro já faz essa pergunta nessa ideia, olha, vamos ver se o Senhor, né, ameniza um pouco isso para mim. Mas Jesus não é de amenizar. Ele vira para Pedro e fala, olha, eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se formos levar para a literalidade, se você calcular 70 vezes 7, dá 490 vezes. Tudo bem que você erre com alguém, machuque alguém, decepcione alguém, faça talvez até mal para alguém, não só 7 vezes, mas também é difícil que você machuque uma pessoa 490 vezes durante a vida, até porque, a não ser que essa pessoa seja de um coração extraordinariamente bom, no mínimo ela vai se afastar de você, né? Mas o Senhor, ele usa aqui esse termo como uma hipérbole, né? Como um exagero, para mostrar para Pedro que o assunto perdão não é tão simples como Pedro imaginava. Como eu falei aqui na introdução, Pedro precisava entender esse calcanhar de Aquiles, né? Precisava entender a importância do perdão e que não tinha o Senhor não iria passar pano para aquela nítida dificuldade que Pedro tinha. Quando Pedro chega para o Senhor e faz essa pergunta nesse tom, já sugerindo a resposta, ele dá a entender, Senhor, ó, perdoar não é muito a minha. E o Senhor, como de costume, não apenas responde, mas conta uma parábola, conta uma história para deixar uma moral para Pedro e os demais ouvintes ali sobre perdão. E o Senhor começa contando a história de um rei que decidiu um dia fazer um pente fino no seu reino e ver todas as pessoas que deviam dinheiro para ele. E ele começa a fazer aquele levantamento, a começar de quem devia mais. Se você pegar aqui o verso 24, talvez a tua tradução esteja um pouco diferente aí, mas quando começou o acerto, foi trazer à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de dinheiro. E não falaremos, né, nessa live em nenhum momento sobre dinheiro e sobre dívida no termo financeiro. Sempre que falarmos de dívida aqui, você vai trocar para pecado, para maldades, para injustiças que cometamos contra o nosso próximo. Tá? Então, mas ainda aqui dentro da parábola, o Senhor vai narrando a atitude desse rei. Ele chama aquele homem até ele e faz a prestação de contas. E aí, cara, você está me devendo uma grande quantidade de dinheiro. E não era de se assustar que alguém que tem uma
uma dívida já no efeito da famosa bola de neve, né? Já aquela dívida vai aumentando, 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 é óbvio que aquele homem não teria como pagar aquela dívida. E era costume, isso não é uma invenção de uma parábola do Senhor, era costume em vários povos antigos a venda de seres humanos para pagar contas. Era muito comum no mundo antigo que homens tivessem que entregar suas filhas, homens tivessem que entregar suas esposas, até a si mesmos, para trabalho forçado, como uma maneira de quitar as suas dívidas com alguém, obviamente, superior a ele, no caso aqui um rei. E aquele homem, o texto enfatiza, devia muito dinheiro, mas muito mesmo. Para o contexto de hoje, imagina que você deve para alguém o valor triplicado da tua casa. Pensa aí quanto que vale a sua casa hoje. E se você imaginar, olha, eu devo para uma pessoa, para uma autoridade, 3 vezes esse valor. Então, ainda que você venda a tua casa e não tenha onde morar, ainda não quita a sua dívida. Imagine-se nessa situação. E aquele homem, não tendo o que fazer, se prostra, se humilha perante aquele rei e diz, olha, tenha piedade de mim, eu nem que de pouquinho em pouquinho eu vou dar um jeito de te pagar. E aquele rei, aparentemente tinha, né, um pouco de coração de carne ao menos, e ele não só concede, guarda bem esse trecho, ele não só concede o que aquele servo estava pedindo, como ele anula, cancela a dívida. Ele poderia simplesmente falar, olha, você está me pedindo um prazo, né, para pagar a dívida. Ok, demore a pagar durante toda a sua vida. Você vai dar um jeito, enfim, você vai morrer pagando a dívida. Mas ele faz melhor, ele anula. É como se ele tivesse uma cédula, um papel ali que representasse a dívida e ele fizesse isso. Você não me deve mais nada. Lembra que estamos sempre aplicando aqui dívida a pecado, não é? Perdão da dívida, perdão de pecado. E a história segue, né? Aquele homem sai perdoado de sua dívida e o clima no reino era de quitação, não é? Então ele também encontra uma pessoa abaixo dele na hierarquia daquele império que também devia dinheiro para ele. Repare, ele estava vindo da posição de devedor e agora ele se encontra na posição de cobrador, da pessoa que está ali com o poder na mão, porque você vai notar no decorrer do texto que havia uma autoridade para um decreto de prisão. Pessoas eram presas se não quitassem a sua dívida com uma autoridade, com alguém importante. E ele encontra o teu conservo, quer dizer o quê? Ele próprio era servo, então ele não era uma pessoa livre, ele tinha alguém a prestar contas, né? Ele era submisso a um senhor, a uma pessoa superior a ele, e ele tinha um conservo, então alguém abaixo dele. Ele encontra esse homem e se lembra, rapaz, esse cara aí me deve uma quantidade de dinheiro. E ele se vê agora com a posição invertida. O conservo dele se humilha e diz, olha, me perdoe a minha dívida. Vamos aqui para o texto. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei a você. Desculpem. Ele não pede o perdão da dívida, a mesma coisa. Ele pede paciência para que ele pagasse a sua dívida. Para quem não conhece a continuidade da história, deve imaginar, mas a lógica, ele foi perdoado há minutos antes. É óbvio que ele vai perdoar também. A sua dívida foi quitada, por que ele não vai quitar a sua dívida também? Nem tudo gira em torno de lógica. E aquele homem, ele simplesmente esquece. Parece que a tua memória é apagada e ele age ao contrário do que foi feito com ele. Ele não dá prazo. Repare que o seu senhor fez mais do que ele
merecia, mais do que ele esperava. Agora, em relação ao teu conservo, ele faz menos do que o cara pediu. Ele não dá o tempo de paciência para quitar a dívida, ele não anula a dívida e ele ainda coloca o cara na cadeia. Se você ler no verso 30 novamente, ele não quis ter paciência com aquele conservo e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E a conversa correu, né? Porque o perdão de uma dívida muito grande, com certeza tomou as ruas, tomou as praças, se tornou o assunto popular daqueles dias. E aí a história completa correu. Olha, esse homem, ele foi perdoado de uma quantia que ninguém perdoaria essa dívida, e agora ele não perdoa? Isso é um absurdo. Vamos relatar isso para o rei. E agora, novamente, esse homem está frente a frente com o rei. E agora é a prestação de contas, e aí não é sobre dinheiro. Aquele rei, aquele senhor chega para o seu servo e diz: servo mau, quando você veio até mim, eu não só te dei prazo, mas eu anulei, eu cancelei a tua dívida, e de uma quantia, diga-se de passagem, muito maior. E agora você vai fazer a prestação de contas de um valor menor. E você não tem compaixão. Pois então, assim como você fez, vai ser feito a você. Ele é lançado na prisão até pagar a dívida. E não com trabalho, não com dinheiro, mas com sofrimento. O texto aqui cita torturadores. Então a quitação da dívida para aquele homem acabou sendo por meio da dor. Como quem diz: você me deve 1000, então você vai sofrer por 1000 dias. Então aquele homem foi preso e sofreu para pagar uma dívida que poderia tranquilamente ter sido anulada, cancelada para ele. Essa parábola ela nos ensina bastante coisa, porque o título dessa live diz, né, que a primeira característica do perdão é o desafio. Nem sempre é fácil perdoar alguém. Talvez você que está me ouvindo tenha muitas posses, ou não necessariamente seja rico, mas tenha uma condição abastada ao ponto de dizer: não, mas nesse contexto aí não me atinge. Se eu tiver uma pessoa que me deve uma quantia e que não conseguir me pagar, eu perdoo essa dívida e não vai me prejudicar em nada. Mas, novamente, o assunto principal aqui não é sobre dinheiro. Talvez seja fácil, para mim e para você, perdoarmos uma dívida mesmo. Alguém me deve R$1.000. Tá, essa pessoa vai passar fome para me pagar? Vai, então, fique em paz. Essa pessoa vai te dar um abraço e tá tudo certo. Mas não é sobre dinheiro. É muito mais difícil quando a ofensa, quando a dívida é moral. Quando o que o outro te deve é respeito, é justiça. Eu estou sendo até redundante, mas sim, é a maior dificuldade de todo cristão. Com certeza você tem alguém, ou talvez algumas pessoas, que já fizeram horrores contra você, que já te caluniaram, que já fizeram a sua caveira para os outros, que já detonaram com a tua vida pelas tuas costas, ou talvez até cara a cara, né? Que já te prejudicou de inúmeras maneiras, e quando você olha para a cruz de Cristo, está lá um grande aviso: perdoe, porque eu te perdoei. E aí o nosso ego vai gritar, vai falar: não, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe como está meu coração, ninguém sabe a dor que eu senti, ninguém sabe
o que eu enfrentei, ninguém sabe, quem sabe sou eu, quem sabe da minha vida sou eu, e o ego se infla, e a pessoa se entende no direito, não, eu não perdoo. Essa pessoa eu não quero ver nem pintada de ouro, que siga o caminho dela. Ainda tem aquele falso moralista, né? Com certeza você conhece alguém assim, não, eu não quero mal para o seu João, para a Dona Maria, para o seu Benedito, para quem for. Não quero mal, só não quero ver. Hipócrita, né? Não querer o mal do seu próximo é o mínimo. Não é nenhuma virtude isso. O convite do perdão, na verdade, ele não é um convite, ele é uma ordenança. Então essa história, ela nos diz muito mais de quem perdoa do que quem é perdoado. Repare que o Senhor aqui dessa parábola é um tipo, né? É uma simbologia para Deus. Através do sacrifício do seu filho, ele perdoou uma dívida muito grande de cada um de nós. Certa vez eu assisti a um filme de temática cristã, que no momento de uma conversa, dois homens estavam conversando, quando um deles virou para o seu amigo e falou: olha, você realmente acha que você merece o céu, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa de bom coração? Não, eu acho. Ok. Você conhece os 10 mandamentos? Conheço. Ok. E começou a recitar os 10 mandamentos para aquele homem. Adorarás a Deus acima de todas as coisas? Ah, sim. Vai descendo. Não furtarás, nunca pegou nada de ninguém. Não adulterarás, nunca olhou para uma pessoa que não fosse tua esposa com maldade. Não cobiçar. Ele não chegou no quinto, nem quem dirá no sexto. Nenhum de nós passaria nessa prova. Então o perdão dessa dívida é o mesmo perdão deste homem da parábola. É um perdão por algo que nós nunca conseguiríamos pagar. Nunca conseguiríamos pagar. E o Senhor, da mesma forma que esse homem da parábola, ele não nos deu um prazo para pagar essa dívida. O Senhor poderia simplesmente: olha, vocês vão chegar ao céu por mero esforço. Vocês vão alcançar a paz eterna por esforço de vocês. Foi dada a largada. Cada um aí se sacrifique, enfim, não é por mim. Quem conseguir se esforçar, quem conseguir cumprir toda a lei, todos os 10 mandamentos, vai chegar no céu sem que eu interfira. Todos seriam reprovados, todos seriam condenados. De igual modo, esse homem, o homem da parábola trabalharia toda a sua vida e talvez não conseguiria pagar essa dívida. É desafiador, porque quando você pensa em um senhor, em alguém que tem muitas posses, era muito mais fácil para ele perdoar alguém inferior a ele. Quando você pensa na nossa vida, às vezes alguém entende: mas para Deus é fácil, Deus é amor, para ele é comum perdoar. Se fosse apenas isso. Para que alcançássemos o perdão, ele teve que entregar o seu filho para ser moído. Definitivamente, ele não é a pessoa com maior facilidade, que teve a maior facilidade em trabalhar com o perdão. Com certeza você já pode ter perdoado várias pessoas na tua vida, mas você nunca precisou entregar o seu filho para morrer para que o perdão chegasse à pessoa que você está perdoando. E a nossa parte é simplesmente compartilhar o que nós já recebemos. Não temos que sacrificar o nosso filho literalmente, como o Senhor fez. E o desafio está em massacrar, em
espremer a nossa carne, o nosso ego todos os dias. Porque quando você é prejudicado, quando alguém faz uma injustiça, comete uma injustiça muito grave contra você, e você olha no rosto daquela pessoa, muitas vezes é um familiar teu, muitas vezes é uma pessoa que você vê todo dia, ou dia sim, dia não, e você sabe que aquela pessoa fala horrores a teu respeito, mente a teu respeito, e você convive com ela. Muitas vezes é difícil a convivência, não se afastar, não criar rancor, não criar mágoas. Mas infelizmente é o que muita gente faz. Certa vez eu ouvi de um homem ele dizer com lágrimas nos olhos, ele dizia assim: meu pai foi uma pessoa muito ruim, eu não consigo perdoar meu pai. E esse homem que falava isso já era um senhor de uma idade bem avançada, então é óbvio que o pai dele já era falecido. E é muito difícil porque a falta de perdão, ela corrói por dentro. A falta de perdão é como um veneno, um ditado antigo, né? Não perdoar é como tomar veneno e esperar o mal acontecer no outro. Não é? E é desafiador também, porque muitas vezes o outro não vai te pedir perdão. Nunca. E aí cabe a pergunta: por que você perdoa? Porque a pessoa que cometeu a injustiça, a ofensa, a calúnia, a difamação, a mentira, o que for, talvez até uma agressão, talvez, né, algo que te fez perder oportunidades, cada um com a sua história. Você perdoa essa pessoa porque ela merece o perdão? Porque do dia para a noite essa pessoa se tornou boazinha, merecedora de que você a perdoe? Não. Você perdoa porque você foi perdoado. E aí cabe a questão, cabe aqui a prova real, né? Como na matemática, no tempo de escola, assim como 2 mais 2 são 4, porque 4 menos 2 são 2, você perdoa porque é perdoado, e se você perdoa, é marca de que você foi perdoado. Na conta contrária, se você não perdoa, é porque você não recebeu o perdão de Cristo. Se você não recebeu o perdão de Cristo, você não é salvo. Robson, mas você está fazendo uma ligação aí de verdades até questionáveis? Não. Quando você vai para os primeiros capítulos de Mateus, desse mesmo livro que estamos lendo, quando o Senhor vai fazer ali o ensino da oração do Pai Nosso, ele deixa claro no final daquele capítulo: olha, essa oração, para quem tem um coração endurecido, vale como uma sentença. Porque se você prestar atenção, você lá para a metade da oração você diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ali você está, se você é uma pessoa de coração livre, que recebeu a Jesus, que tem o amor de Cristo na sua vida, que entendeu o valor do perdão, não é uma sentença para você. Mas imagine alguém que se corrói de remorso. Alguém que chega ao ponto de desejar a morte de alguém. Aquela pessoa me prejudicou, eu quero que seja esmagada. E essa pessoa, em algum momento da vida, vai recitar essa oração. É como se ela estivesse assinando a sua sentença de condenação. Ó Senhor, assim como eu não perdoo, o Senhor também não precisa me perdoar. Esse é o problema. Antes de eu seguir aqui para a segunda parte, já falamos sobre desafio, né? E já estávamos aí indo para identificador. É um dito muito antigo que quando Deus cobra a gente de falar alguma coisa, a gente precisa falar, né? Semelhante ao Senhor,
semelhante a Jesus, eu vou compartilhar uma história em forma de parábola, né? Certa vez, há décadas atrás, em um bairro muito pacato, muito tranquilo, existia uma criança. E essa criança, ela teria tudo para ser completamente rancorosa. Era uma criança que não era aceita em nenhum contexto que ela vivia. Era uma criança que, na escola, por algum motivo, os coleguinhas não interagiam com essa criança. Vamos dar um nome para essa criança de Bruno. Então, o Bruno, ele não era aceito na escola, ele não era aceito muitas vezes no seu bairro, ele não era aceito por algumas pessoas da família, e até que ele teve o seu maior choque. Bruno descobriu que não era aceito pelo próprio pai. Bruno descobriu que o seu pai fugia dele como se ele tivesse uma doença contagiosa, que enquanto Bruno passava por uma calçada, seu pai se jogava no meio dos carros para não passar pela mesma calçada que ele, sabendo que ele era teu filho, mas não queria ter contato com Bruno. E Bruno, passado um tempo disso, ele descobre que aquele homem era seu pai. Muitas circunstâncias, muitas situações fizeram com que ele soubesse. Ele passa boa parte da sua infância, da sua juventude, ali tentando entender como lidar com essa situação. Mas por que, Bruno se perguntava, né? Por que meu pai não me reconhece? Por que ele corre de mim? O que eu fiz para ele? Como é que eu fiz alguma coisa para ele se eu nunca convivi com ele? E se coloque no lugar do pequeno Bruno. Ele chegou até a maioridade, sem entender essa questão, até que certo dia, o garoto, rejeitado pelo pai, tem um momento em que ele vai conversar com um outro pai, com o meu pai, com o teu pai, e também, consequentemente, pai de Bruno, o nosso pai celestial. E Bruno, ele conversa com Deus, conversa com o seu supremo pai, e ele abre o coração e fala tudo o que ele sentia, e ele chega a uma conclusão muito dura, pior do que a informação que ele tinha da rejeição. Ele descobriu que ele não havia perdoado seu pai, que ele tinha um certo ressentimento, que ele tinha raízes de amargura no seu coração. E nesse dia foi que ele entendeu que ele precisava ser diferente, que ele precisava olhar para o seu pai como pai. E por mais que isso impressione, aquele garoto, ele não foi tirar satisfação, ele não foi passar a limpo, mas por que você fez isso? Não. Ele simplesmente tocou a vida dele como se isso nunca tivesse acontecido, porque ele entendeu que durante toda a sua vida, aí ele já está aí com seus 20 e poucos anos, e ele sempre teve um pai que olhou por ele, que cuidou dele, que perdoou ele em muitas burrices, muitas burradas que ele fez na vida. E se o seu pai celestial o perdoou, ele deveria também perdoar o seu pai terreno, né? Eu não tenho esse costume de contar histórias durante sermões, pregações ou gravações como essa, mas, novamente, quando o Senhor cobra a gente não tem muito pra onde correr, né? Ainda hoje eu escutava de um irmão e amigo, né? Que servo não tem direito, servo obedece. Então é isso. Voltando aqui para o nosso texto. Passamos agora de desafiador para identificador. Por mais que saibamos, sim, que perdoar é um desafio, você deve ter imaginado aí a trajetória do pequeno Bruno, da nossa história. E, além de ser um desafio, agora entra a parte que pouca gente gosta de falar, muito menos de ouvir.
o perdão é um identificador de quem foi perdoado de fato e não da boca para fora. Quando entendemos quem nós éramos antes de sermos alcançados pelo Senhor, e aqui eu vou voltar séculos atrás, não é quem você era na sua infância. Nós somos alcançados pelo Senhor desde a eternidade. A palavra diz que fomos escolhidos, né? Nós que cremos, nós que recebemos a fé em Cristo Jesus, somos escolhidos desde a fundação do mundo. Então também entendemos que o Senhor já havia decidido entregar o teu Filho para ser morto pelos nossos pecados desde a fundação do mundo, quando nenhum de nós nem imaginaria existir. Fator identificador. Quem não perdoa não foi perdoado. Então, muitas vezes fazemos uma pergunta para nós mesmos, né? Como que eu sei não todas, mas uma das marcas que eu sei que eu realmente estou vivendo uma vida cristã genuína? Que eu sou uma pessoa que eu tenho no meu coração o amor de Cristo de fato. É o perdão. O perdão é o identificador, assim como o nosso DNA, assim como a nossa digital, assim como o nosso sangue, para um exame de DNA, enfim, é indiscutível. É um fator identificador. Você não precisa saber se uma pessoa ela é convertida de verdade, ela é cristã de verdade, ela segue a Jesus de verdade, pelo tanto que ela conhece, se ela é teóloga, se ela é uma pessoa que conhece e desconhece, se ela é uma pessoa que faz, acontece, não. Fator identificador, assim como um crachá. Essa pessoa perdoa? Volta a pergunta para você. Você perdoa? Ainda que você não tenha nenhuma razão aqui nesse plano para perdoar a pessoa que te ofendeu, que muitas vezes te machucou, não necessariamente fisicamente, há machucados de palavras que são piores do que uma porrada. Eu uso novamente o exemplo do Bruno, da nossa história. Ele não teria nenhum motivo para anular, podemos aí comparar com a parábola apresentada pelo Senhor, anular, fingir que nada daquilo aconteceu. Anular uma história de 15, 20 anos. Fingir que não é fingir, né, a palavra certa. Viver como se nada tivesse acontecido e jogar ali no mar do esquecimento. Isso faz de Bruno uma pessoa elevada? Não. Simplesmente cumprindo o seu dever. Quando você entende que você foi perdoado e da tamanha dívida que você foi perdoado. Porque há alguém que pense, não, mas foi fácil para o Senhor me perdoar. Eu não sou tão ruim. Sério. Faça a triagem. 10 mandamentos. Vê se você chega no 8º. 10º esquece. Nenhum de nós seria aprovado. Então, é muito perigoso quando entendemos a vida cristã apenas como um mar de rosas. Apenas como seguir ritos, costumes, datas, horários, ter um lugar para ir no domingo à noite. Quando olhamos para dentro de nós e percebemos, tem uma pessoa que eu gostaria de não ver nunca mais, e essa pessoa não morreu, né? Essa pessoa está entre nós, e você pensa, se eu preferia nunca mais ver na minha frente, cuidado. O último versículo do texto que lemos hoje diz, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu próximo. Não é perdoar da boca para fora, é perdoar de coração. E aí você me diz, mas o que é perdoar? Você está com a parábola aí. Você que tem a sua Bíblia aberta e você que não tem, abra posteriormente.
você tem aí a receita do que é perdão. Aquele homem, do começo da parábola, ele anulou, ele rasgou a cédula de dívida. Ele simplesmente virou para aquele homem e falou: olha, você não tem mais dívida comigo. E aí entra o fator identificador, porque na primeira oportunidade ele demonstra que ele estava desprezando aquele perdão. Ele tinha acabado de ser perdoado, ele ia ter sua família vendida, ele ia ter a sua vida lançada na maior desgraça. Ele, sua esposa, seus filhos, tudo que ele tinha seria entregue. E aí ele encontra alguém que deve para ele e já nem dialoga. Lança na prisão e não fale comigo, você não merece meu perdão. Quem não perdoa geralmente é por causa disso. Fulano não merece que eu o perdoe. A gente merecia que Jesus fosse cravado naquela maldita cruz, apanhasse, sangrasse até no momento em que se fura o seu lado, sai sangue misturado com água. Sufocasse na cruz. Já aprendemos aqui em lives anteriores que a morte na cruz é por asfixia, ainda que dor, ainda que perda de sangue, mas a causa final, se alguém fosse fazer um atestado de óbito, a primeira linha seria asfixia. Isso é comprovado pela medicina. A gente merecia aquilo. Nenhum de nós mereceria uma única gota do sangue de Jesus. Quem dirá tudo? Então cabe a pergunta: é desafiador? É. Estamos dispostos a encarar esse desafio? Eu não sei você, eu convivo semanalmente com pessoas que me detonam pelas costas. Já convivi com outras e possivelmente vou voltar a conviver. E como que a gente lida com isso? Com o mesmo pensamento desse homem. Você também detona o nome de Jesus com as suas atitudes. E nem por isso ele vira para você e diz: olha, aquele ali, não quero nem ver. Vou tacar um raio na cabeça. Isso se chama misericórdia. Em outro contexto, o Senhor vai dizer: misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta você conhecer 5 línguas de interpretação da Bíblia. Você conhecer em português, aramaico, hebraico, grego, enfim, latim. Não adianta você ser a pessoa mais caridosa e dar cestas básicas e comida e vender a sua roupa do corpo e esbanjar virtudes supostamente verdadeiras, se o teu crachá está faltando. Poderíamos ter até outro tema para essa live, né? Perdão, o crachá do cristão. É o que identifica. Então o fator identificador ele é muito perigoso, mas também é muito importante. Faça uma reflexão durante essa semana. Em cada local que você entrar, muitas vezes, vou usar novamente o exemplo do personagem, Bruno. Ele descobriu, em uma situação, que ele não havia perdoado o pai. E naquela ocasião ele perdoou. Talvez a gente não tenha descoberto que a gente nutre raízes de amargura no coração, raízes de falta de perdão. Você vai andar por vários locais essa semana. Você vai estar talvez dentro de um veículo, talvez dentro de um ônibus, talvez dentro do seu trabalho, dentro da escola, em algum lugar que você frequente. Faça aí um pente fino. Olha, um por um, essa pessoa. Como eu me sinto em relação a ela? Eu tenho meu coração livre com essa pessoa?
Eu consigo falar olho no olho com ela sem que alguma coisa amargue aqui dentro? E você vai se surpreender. Começa pelos mais difíceis, começa pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus filhos. Porque as pancadas mais duras da vida vêm das pessoas mais próximas. Não é aquele teu vizinho de 3 quarteirões para baixo. Não. Começa pela família. Começa pela sogra. Começa pela nora, pelo genro. Por aquele irmão mais difícil. Pelo patrão. E você vai descobrir que talvez o meu e o seu crachá esteja bem manchado. E a nossa identificação não esteja clara. Mas qual a solução para isso? A solução é que o fator identificador pode ser renovado. Basta que nós liberemos perdão. Basta que nós aceitemos esse desafio para que a nossa identificação continue válida. Porque muitos, e eu encerro esse tema, esse sermão de hoje dessa forma, muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, eu fiz e desfiz no teu nome. Senhor, eu fui uma pessoa tão boa, eu nunca fiz mal a ninguém. Aquele dito, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca, né? O típico moralista. E o Senhor vai dizer: olha, então, você fez muita coisa boa, mas pouca coisa no mundo é tão podre quanto o teu coração. Podre de rancor, ressentimento, mágoa, ódio, desejo do mal para o seu próximo. E com o coração podre ninguém entrará no céu. E somente o sangue do Cordeiro, somente o sangue de Jesus pode tirar essa lama do pecado, tirar essa ruindade, tirar as raízes do rancor, né? E são raízes difíceis de tirar. Quem trabalhou com plantação aí, imagine aí talvez o legume, enfim, mais difícil da tua vida que você já teve que tentar tirar da terra. É 10 vezes, 50 vezes pior. Cria raízes muito profundas. E se você encontrar nesse pente fino que você fizer, um por um, a pessoa, toma uma atitude. Vá conversar com ela, ou se não houver essa possibilidade, ou muitas vezes você não julgar necessário, né? Porque há situações em que você vai desenterrar uma história de 20 anos, você vai mais mexer numa ferida e piorá-la do que melhorar. Você também tem a opção de agir como o personagem, o pequeno Bruno. Simplesmente libere perdão para essa pessoa e viva. Essa é a ordenança do nosso Senhor. Desafio e identificação. O perdão é a marca principal do cristão. Encerramos essa transmissão dessa forma. Que você que nos acompanhou até aqui possa refletir nesse assunto, nesse tema. Estaremos, como de costume, encerrando essa transmissão com uma oração dentro do tema que ouvimos aqui, que aprendemos aqui essa noite. Se você pode, onde você está nesse momento, curva sua cabeça. O tema principal do Evangelho é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. E muitas vezes já nos arrependemos de tantas coisas. No meu passado eu fiz tanta coisa ruim, eu fazia, acontecia, mas ainda tem a mácula da falta de perdão. E por apenas este pecado, que é se não o pior de todos, um dos piores ou o pior. A palavra é muito clara aqui e cita isso em mais de um contexto, que independente de todo o bem que você fez nesse mundo, se você não perdoar, você não receberá o perdão. Por quê? Porque é uma marca de que você não recebeu o perdão de Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai,
Agradecemos por esse aprendizado, agradecemos pelo tema talvez o mais difícil de se tratar quando falamos de vida cristã, mas quero pedir que o Senhor escancare o nosso coração e nos mostre se ainda há alguém a quem devemos liberar perdão, se ainda há alguém a quem precisamos limpar a mágoa, o ressentimento, talvez até um sentimento de vingança. Pai Santo, o Senhor tinha todos os motivos para nos destruir. O Senhor tinha todos os motivos para dizer, não, eu não vou entregar meu filho por esses imorais, por esses imundos, por pessoas tão ruins. Mas o Senhor entregou, sim, por pessoas tão ruins como nós. Nos ensina a perdoar, Pai, como o Senhor nos perdoou. Nos ensina a entender que não perdoamos por merecimento, mas perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Que nenhum de nós receba a triste notícia no nosso último dia. Você fez tudo, menos o principal. Não perdoou e agora não será perdoado. Poupa-nos dessa hora e desde agora coloca um coração perdoador no lugar do nosso coração muitas vezes de pedra. Que nos próximos dias o Senhor nos desafie, nos mostre. Muitas vezes esquecemos, muitas vezes com a correria do dia esquecemos. Mas se há alguém que precisamos liberar perdão, que tenhamos essa oportunidade. E se for alguém que porventura já partiu para a eternidade, queremos dizer que liberamos perdão, que perdoamos essa pessoa perante o Senhor, de coração e com sinceridade. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não vou dizer se, porque com certeza essa mensagem tocou sua vida. Então, partindo desse ponto, compartilhe, já que com certeza impactou sua vida de alguma forma. Compartilhe essa live aí no seu Facebook, nos grupos. Talvez uma surpresa. Envie para aquela pessoa que o Senhor colocou no teu coração que você precisa perdoar, né? Seria com certeza o melhor presente, a melhor maneira de reconciliação, né? E que durante essa semana você possa refletir nesse tema. Encerrado agora essa live, dá um pulinho lá no nosso canal, Evangelista Robson Camargo, e com certeza tem muitos outros conteúdos lá para edificar a sua vida. Se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, por volta de 9h30, 10 horas da noite, estaremos ao vivo aqui novamente, e com mais uma mensagem de edificação para você. Uma excelente semana, o Senhor te abençoe, e até lá.